Para quem não me conhece, me chamo Vitória. Vim lá de Criciúma, da aba. Eu casei vai fazer 1 ano de casado. Quem acompanhou o casamento? Meu Deus! Todo mundo viu meu primeiro beijo. Ai, que vergonha. Acontece, faz parte. Eu tô muito feliz. Eu trouxe até uma foto minha e do meu marido. Ó. Marco, meu marido. Eu tava vindo aqui de carro, eu liguei pra ele e falei: ai, me abençoa, tô nervosa. E me abençoou, orou por mim. Tô muito feliz de estar aqui. E essa palavra que o Senhor me entregou, ela é difícil, mas necessária. Quem aqui está disposta a escutar o necessário, não só aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos? Eu sei muito bem que conferência é muitas palavras, né? Nós recebemos muitas palavras, nós recebemos direção do céu, pregadoras, e é uma bênção. Mas toda vez que eu estou em conferências, em dias intensos, eu oro para que a minha terra, ela seja uma terra fértil. Que cada semente que o céu deseja colocar em meu coração, ele possa germinar e dar frutos. Então eu oro para que no seu coração, na sua vida, seja uma terra fértil. Talvez você está longe da sua família, do seu familiar, mas Deus está cuidando deles. Mas deixa aqui o seu coração aberto porque o Senhor tem a nos entregar aqui essa tarde. Amém? Teve um dia no meu quarto. Porque assim, conferência é uma bênção, retiro bênção, mas Deus fala comigo no secreto. Deus fala comigo direções importantes no secreto. É a minha maneira de falar com o Senhor. E um dia o Senhor olhou para mim e falou: Vitória, você está mimada. Eu? Não. Sim, você está mimada. Espiritualmente falando. Na igreja local falando. Você deseja que mastiguem por você e coloquem na sua boca, que nem passarinho pequeno. Mas eu não te criei para ser uma filha imatura. Eu estou te chamando para ser uma filha madura. E o Senhor falou comigo: você vai levar essa mensagem. Eu quero levantar mulheres maduras nos dias de hoje. Eu quero levantar mulheres sábias. Mulheres que são as minhas amigas. E o Senhor começou a ministrar comigo a história de Davi. E Davi, ele tem eu acho interessante porque tem muitas histórias na Bíblia, mas Davi me impressiona porque mostra desde o início onde ele foi chamado até os últimos dias. E eu tenho uma pergunta a te fazer. Alguém aqui está se sentindo esticado pelo céu? Você está sentindo que nos últimos dias têm sido esticadas? O Senhor está te amadurecendo. Uma vez eu cheguei para minha mãe linda. Gente, é tão interessante ministrar e ela tá ali, eu fico até um pouco nervosa. É sempre eu que tô com ela, entendeu? Daí eu ministrando e ela ali, eu fico assim: ai meu Deus, que responsabilidade. Mas um dia eu era criança e eu estava sentindo dores na perna. E a minha mãe ficou desesperada e me levou para o médico. E o médico falou assim: mãe, isso é dor do crescimento. É que ela está crescendo. E quantas de nós estamos desesperadas com dores, mas é a dor do crescimento. É Deus nos amadurecendo. E o Senhor me corrigiu e Ele falou: eu quero que você comece a buscar mentalidade, postura, fala, maneira de pensar de uma filha madura. E eu comecei a ler a história de Davi e aprendi algumas características. Mas um ponto importante, que se você for embora daqui e lembrar de uma coisa dessa palavra, eu quero que você saiba desse fato. O Senhor te entregou algo. Isso é um fato. O Senhor te entregou, designou algo para você, onde você é insubstituível. Ele te entregou algo que não é para fulana, não é para ciclana, é para você. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele nos entregou? Será que nós estamos sendo imaturas? Querendo cuidar de algo que não é aquilo que Ele nos entregou? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus entregou, designou a nós? E o Senhor, Ele assim, me corrigiu.
E posso até dizer que uma filha madura, ela aceita correção. Correção não é fácil, a gente não deseja correção todo momento. É difícil errar, é difícil admitir que está errado. Mas uma filha madura, ela já começa por aí, pensando, é verdade, pai, me corrige. E talvez você escutou a filha madura, eu não preciso escutar mais nada, eu sou madura. Aí Deus já está tocando. Não, uma filha madura, ela reconhece que precisa de correção. E ali o Senhor já começou a me moldar. Logo depois do casamento, eu vou abrir aqui para vocês, eu compartilhei isso na reunião de mulheres, quando a mãe estava viajando, lá em Criciúma. Mas eu passei por uma crise muito interessante que eu nunca passei, que foi na parte de paternidade. Olha que interessante, meu pai é um pai assim, perfeito para mim. Ele é maravilhoso, ele sempre cuidou de mim. Mas quando eu saí da casa do meu pai, como meu pai maravilhoso representava a paternidade de Deus, eu me senti sem o cuidado paternal. Olha que interessante como a minha mente ligou, associou. E eu estava me sentindo perdida, assim, meu Deus, quando eu casei, estou longe da casa do meu pai. E o Senhor começou a ministrar comigo, Ele falou assim, filha, você sempre vai ser a minha menininha, sempre. Mas você está crescendo, e o nosso relacionamento está mudando. E esse tempo, esse período que eu saí da casa dos meus pais, o Senhor começou a me amadurecer o meu coração, minha forma de pensar, minha forma de agir. E Ele falou, agora nós estamos em um novo relacionamento. Você cresceu. Não sei se você lembra, quando você era pequenininha, talvez o seu pai, a sua mãe, eles não explicavam as coisas de uma forma assim mais singela, mais básica. Não, é assim, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas agora que você cresceu, você tem responsabilidades de filha mais velha. E assim não só na vida familiar, mas na vida com Deus é assim. Nós crescemos e Ele vai nos entregando, confiando responsabilidades. E o que será que nós estamos feitos com a responsabilidade que o Senhor tem nos dado? E essa é uma palavra que eu falo, não dizendo, eu sou filha madura, eu alcancei esse lugar. Não, estou junto com você em um processo contínuo de dia a dia. Buscar a maturidade para, no fim das contas, qual o fim das contas? Agradar o coração de Deus. Glorificar o coração de Deus pela minha vida, pela minha maneira de agir. Amém? Estão comigo? Amém. O primeiro fato da filha madura é que ela não despreza os pequenos começos. Uma filha madura não despreza os pequenos começos. Pode abrir se você desejar, a gente vai ficar bastante em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17, versículo 14 e 15. 1 Samuel capítulo 17, versículo 14 e 15. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 20, logo mais na frente diz: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Deus te entregou um pequeno rebanho. A sua família já é um rebanho. Os seus filhos já são um rebanho. Mas talvez você ou é solteira ou é casada, ainda não tem filhos. Qual o meu início? O que é o meu primeiro começo? Talvez um grupo de meninas no seu bairro, de mulheres do seu bairro. Talvez a sua amiga do trabalho. Talvez um grupo de mulheres viúvas que passaram pelo mesmo que você passou. Talvez um grupinho pequeno. Eu não sei qual é o seu pequeno começo, mas nós temos pequenos começos. E quando nós não desprezamos, nós estamos sendo maduras. Quantas pessoas eu vejo que o Senhor não entrega algo maior lá na frente, porque não soube cuidar do que Deus deu no início. Lá atrás, quando eu tinha 12, 13 anos, enquanto a mãe fazia a reunião de mulheres,
eu me juntava com as filhas das mulheres que estavam na reunião. E fazia no secreto, era o nome. E eu cuidava daquelas meninas. E se eu tivesse desprezado lá atrás, o que será que Deus teria me confiado hoje em dia? O Senhor te entregou pequenos rebanhos, pequenos começos. Talvez até mesmo na área de trabalho, um pequeno começo. E você tem desprezado. Talvez você compara, você fala, não, mas a fulana começou diferente de mim. Mas o Senhor te entregou. E eu quero falar aqui para você, especialmente que está fugindo dos pequenos começos, porque acha que é pouco, que é pequeno. Não despreza aquilo que Deus te confiou. Não despreza. Eu confesso aqui, abro para vocês com o meu coração dolorido, que por muitas vezes eu desprezei o meu chamado. Por muitos anos na minha adolescência, eu desprezei o meu chamado. Eu pensava, não, Deus, é porque... Olha aqui, Deus, vamos ser sinceros. Conversava assim com Deus, né, na sinceridade. A minha mãe e meu pai são pastores. Então é óbvio que eu nasci em um ambiente pastoral. Então significa que, né, o meu comportamento vai de acordo com aquilo que eu cresci vendo. E eu comecei a ficar apática. Porque o Senhor falava, eu vou te confiar pessoas. Vocês vão cuidar de pessoas. Filha, se prepare palavra. Filha, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Ainda, isso quando eu tinha 14 anos. O Senhor começou a falar comigo o meu chamado. E eu comecei a desprezar. Eu desprezava. Eu falava, eu sou muito pequena, eu sou muito nova, eu não consigo. E um dia, em um culto, que não estava falando sobre nenhum desses tipos de tema, não era propício, eu estava bem... Sabe quando Deus não te responde de algo, você fica chateada? Tipo da filha imatura, fica chateada com Deus. Aí você fica um pouco apática, assim. Ai, glória a Deus. Ai, amém. Assim, só eu? Não, eu já passei por isso, irmãs. E eu estava meio apática, assim, tal, na igreja. E eu senti o Espírito Santo sussurrar no meu ouvido. Antes de ser filha do Thelma e da Vivi, você é minha. E ele comentou, e ele falou comigo, Jeremias 1, antes do ventre da tua mãe, eu designei você profeta às nações. E eu quero declarar sobre a vida de você que fala, eu sou muito pequena, eu não consigo, eu não posso, olha a minha família, sobre você. Jeremias 1, antes mesmo do ventre da sua mãe, ele designou profeta das nações. Não despreza aquilo que Deus colocou na sua mão. E depois daquele dia, eu nunca mais tive crises na minha... Nunca mais. Tentei fugir, tentei. Mas não dava. O chamado do Senhor me buscava onde eu estava. E assim, ali aos 14 anos, o Senhor foi começando a me amadurecer. Porque a filha imatura, ela olha para o passado. E o passado é o resultado daqui para frente. É assim que a filha imatura pensa. Mas a filha madura, ela olha para o passado. E roubaram a minha inocência. Roubaram quem eu era. Eu não tive bons pais, eu não tive estrutura, mas Deus esteve comigo. E eu vou dizer sim ao chamado dele. Mulher, diga sim hoje. Diga sim, faça um voto com o Senhor. Senhor, apesar das minhas lutas, das minhas guerras, da minha história, eu não quero desprezar os pequenos começos. Amém? Sabe o que é interessante? Porque no início, né, no primeiro começo, nós somos provados. Davi apacentava as ovelhas. Sabe o que tinha lá? Na verdade, o que não tinha. Não tinha aplauso, não tinha visibilidade, não tinha um som legal, não tinha microfone. Mas ele apacentava. Sabe por que ele apacentava? Porque o seu pai via ele apacentando as ovelhas. O nosso coração é provado. Se nós queremos mostrar a visibilidade ou honrar o nosso pai. Nos pequenos começos, a nossa intenção do coração é provada. E eu faço essa oração tantas vezes. Quando eu vou começar algo, eu sondo meu coração. Sondo meu coração, Senhor, porque eu sou falha. E eu quero que a intenção do meu coração seja igual a Davi. O meu pai está vendo. Olha que interessante que diz em 1 Samuel 17, primeiro versículo que eu comentei. Mas Davi
ia ao acampamento de Saul, mas voltava para apacentar as ovelhas. Saul era o rei. Eu fico pensando, se o rei me chamou, eu que não ligo para minhas ovelhas. Eu não vou lembrar das minhas ovelhas. Quantas de nós nos ficamos, não é a palavra, não ficamos sóbrias quando encontramos algo que podemos ter visibilidade. Vocês me entendem? Davi, ele poderia ter pensado, Saul me chamou, eu vou para onde Saul vai. Minhas poucas ovelhas, eu vou deixar. Davi não era assim. O coração de Davi estava em agradar o Senhor. Estava em cuidar e zelar por aquilo que Deus entregou a ele. Então ele até poderia ir a Saul, mas ele voltava e apacentava as ovelhas. Talvez muitas aqui precisam voltar e apacentar as ovelhas. Essa palavra é uma palavra dura, mas necessária. Quantas de nós não fomos atrás de Saul? Queremos Saul, sentamos à mesa de Saul, mas deixamos as ovelhas para trás. Volte ao rebanho que Deus te entregou. Volte para os seus filhos, que é o seu rebanho mais importante. Volte para o seu evangelismo no seu trabalho. Volte. Qual foi a última palavra que Deus te entregou? Volte. A filha imatura, ela anda ansiosa, ela não para na última palavra que Deus entregou a ela. Ela, Deus não falou mais nada nos últimos 6 meses, então eu vou fazer o que eu acho interessante fazer. A filha imatura pensa assim, mas a filha madura, ela permanece na última palavra que Deus falou a ela. Qual foi a última palavra que Deus falou a você? Você está no trilho dessa palavra? Ou você já criou outro trilho e saiu? Porque a filha madura, ela permanece na última palavra que o Senhor entregou a ela. No início, onde os céus celebram, a terra ignora, o nosso coração é provado. No início, onde ninguém vê, os céus vê. E os céus aplaudem o coração. Que nós juntas possamos ter um coração, que a intenção é agradar o coração do Pai. Agradar o coração de Deus, não de Saul. Amém? Amém, Jesus. O segundo ponto da filha madura é a obediência. Ela é obediente. Você já se perguntou qual é a linguagem de amor do Senhor? A obediência. Não é ato de serviço. Nós servimos a Ele porque nós amamos Ele. Mas nós não servimos para sermos amados. Porque quando nós obedecemos, isso significa que nós amamos o Senhor verdadeiramente. E nós vemos isso em Davi também. Em 1 Samuel 17, do versículo 17 ao 18 diz: Nessa ocasião, Jessé, pai de Davi, disse a seu filho: Pegue um efa de grãos torrados e 10 pães. Leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Imagina isso, para o homem estar na guerra era honroso. Eu fui comentar essa palavra com o Marco, ele falou: amor, para o homem era honroso estar na guerra. Era o chamado do homem, era hombridade. Davi não estava na guerra, ele teve que ser iFood gospel. Não teve que ser iFood gospel? Eu vou lá entregar para quem está num lugar bem visível, bem legal, dar notícia, entregar comida, né? Ser uma mãe para eles, cuidar deles e voltar. Que humilhação! Quantas de nós recebemos comandos e somos birrentas? Ai, que humilhação! Ai, nada a ver! Ai, eles vão me ver, eu não vou. Quantas de nós? Quantos comandos o Senhor me deu e eu não fui? Pela desobediência. Davi, ele não se importou com o que os outros iam pensar. É que esses detalhes a gente infelizmente não tem. Eu queria ter esses detalhes da Bíblia. Saber o que Davi sentiu, porque era honroso um homem estar numa guerra. Davi não estava na guerra, Davi estava levando comida para quem estava na guerra. E quantas de nós o Senhor fala assim: leva comida na guerra? E nós batemos o pé. Nós não queremos, nós desobedecemos o coração do Pai.
Sabe uma coisa interessante também? Uma menina, nós pastoreamos, eu e o Marco, os jovens da Aba Pai. Começamos esse ano, está sendo uma bênção. E uma menina chegou para mim, estava num café com ela assim, Vi, mas eu não escuto a voz de Deus. Ela tinha uns 16 anos. Eu não escuto a voz dele, não consigo escutar. Eu falei assim, tá, você escuta os seus pais então? Não. Não tem, então tá aí, ó. Escuta os seus pais. Enquanto você está submetendo a liderança de seus pais, eles são a voz de Deus agora para a sua vida. E o seu marido... Agora que eu sou casada, eu já entendo algumas coisas. Ai, submissão. Ai, minha amiga. A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. E assim, a gente vai obedecendo a voz de Deus. Minha irmã, às vezes o Senhor não vai fazer assim, ó. Olha, Ana, vai lá na rua e fala com aquela mulher de rosa. Assim, eu vou. Não. Às vezes é uma pessoa te dando direcionamento para fazer isso. Às vezes é um líder saudável, um pastor saudável, que vai olhar para você e te dar uma orientação, é a voz de Deus. Às vezes são os seus pais, às vezes uma amiga sua de Deus, ela vai dar uma orientação e é a voz de Deus conforme. Davi não ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz do seu pai Jessé. E quantas de nós estamos assim, não, meu pai falou, minha mãe falou, meu líder falou, mas eu não vou ouvir. Então você é imatura, então você não entendeu. A minha mãe viajou para os Estados Unidos, eu acho que foi esse ano, ano passado, não lembro qual foi a viagem. E ela sente saudade da gente, né? Ela me ama, assim, muito. Estou com o microfone, estou com a bola da vez, eu vou falar. E ela me ama, assim, né? E ela assim, filha, vem. A mãe vê aqui quanto que vai dar. Vem vocês dois. Deixa tudo aí, vem. Um pouquinho com a mãe, aqui uma semaninha. Ela é assim, bem grudenta, a gente é bem grudenta. Daí eu falei assim, ai mãe, eu quero ir para Disney. Eu quero ir. E aí eu já fui com o plano pronto. Como que eu vou contar pro meu marido que eu vou para Disney? Eu vou, porque eu vou. Não tem como eu não ir, né? Uma oportunidade, dar um abração no Mickey. Eu vou. Tá, agora só tenho que falar com ele. Aí cheguei em casa, pedi sabedoria para Deus, né? Deus está comigo, Deus é meu pai. Vai dar tudo certo. Amor, a mãe veio com uma oportunidade maravilhosa. E assim, ó, tu sabe que uma mulher feliz é um casamento feliz? Esse era o meu plano. Será que meu marido está ouvindo? Meu amor, se você está ouvindo, eu te amo tanto. Uma mulher feliz, é um casamento feliz, amor. Tem que, entendeu? Você já tem que pegar aqui, ó. Aprendi com a minha mãe. Você saber como falar. E ele assim, amor, tu tem faculdade? E a gente tem que cuidar da igreja? Eles não estão na igreja, então a gente tem que cuidar? Amor, nada a ver. A igreja se vira sem a gente. A gente não é o gestor da igreja. Já comecei a ficar irritada. A gente não é o gestor. Não tem problema. Uma semaninha. Amor, é não. Aí eu fui para Deus. Deus, tu não é meu pai, meu defensor. Aí Deus falou assim, mas é não. Teu marido falou não, então é não. Agora obedece ele. Gente, não fui. Simples assim. Simples mais ou menos, né? Simples mais ou menos. E é difícil. Fiquei brava uma semana. Imatura, não façam isso. Façam isso. Enquanto a gente mostra o que fazer, eu vou falar também o que não fazer. Não faço isso. Fiquei birrenta, fiquei brava. Porque ela tá na Disney. Mas no fim, ele estava certo. No fim aconteceu coisas na igreja, a gente precisava estar lá. Eu precisava estar no compromisso que Deus me entregou, que é a faculdade. Eu precisava ser responsável pelo que Deus me entregou. Eu ia estar fugindo. Eu realmente ia ser um pouco irresponsável. E foi não. E naquele dia eu já fui entendendo a bonita submissão. E o Senhor foi moldando o meu coração. Porque eu achava que era só Deus. O que tu me falar. Não, mas agora você está sob
Um homem que cuida de você, que você escolheu para cuidar de você. E graças a Deus escolhi um homem maravilhoso que cuida de mim. E confio nas decisões dele. E foi assim. E às vezes a gente está querendo a resposta só de Deus audível. Sendo que o seu marido já falou. Ai. Sendo que a sua liderança já falou. Sendo que você no fim já sabe. Mas ainda não cedeu. Que hoje nós possamos aprender a ouvir, ser obediente. Obediente ao Senhor. Sabendo lidar com as ofertas que vêm. E dizendo não ou talvez dizendo sim. Davi é ungido por Samuel ainda jovem, mas espera anos para que a promessa se cumpra. Quantas aqui o Senhor já entregou promessas a você? Levante a mão. E talvez algumas não se cumpriram. Mas a filha madura, ela espera paciente no Senhor. A filha imatura, ela olha as promessas, ela olha o plano real de agora. E ela não entende. E ela quer fugir. Quantas vezes o Senhor me deu promessas e não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na minha vida. Eu ia para o CFNAI, uma escola teológica nos Estados Unidos. Eu me inscrevi, eu paguei tudo, eu estava com o quarto separado, só faltava a passagem. No verão, uns 2 meses antes, eu estava limpando a casa com a minha mãe. E assim, viver com um profeta é mais ou menos assim, tá? Estava limpando a casa com a minha mãe, eu acho que eu estava varrendo, ela estava na louça. Dela assim, filha, olha só. Se no meio do caminho para o seminário, Deus te entregar um homem, para e casa. Porque tão santo quanto um seminário é um casamento. Então assim, meu Deus, mãe, nada a ver. Não estou gostando de ninguém, não tem ninguém que está gostando de mim. Não, vou para o seminário. Vou lá fazer missão, meu chamado. E aí, plot twist, né? Não sei. Acho que a jovem sabe o que significa isso. Moral da história. Ai, chamei vocês de velha, eu acho. Não chamei. Não, é porque assim, é uma gíria dos jovens, gente. Ai, Deus. Devia ter ficado quieta. Ai, vocês são mais sábias. Sábias, maduras, muito vividas. Né? Talvez não saibam. Moral da história. 2 meses depois eu estava namorando com o Marco. E casei. Não fui para o seminário. E agora eu entendo que o meu seminário, minha escola, né, virou o casamento. Aprendendo a santificação, aprendendo o que o casamento tanto nos ensina. E quantas vezes o Senhor, você já está com planos feitos, você já está com tudo prontinho. E o Senhor está dizendo 45 de segundo tempo, para, eu tenho outra trilha para você. E a filha madura, ela para e escuta. A filha madura, ela para e ela dá a meia volta. Não, eu tinha um plano aqui bonitinho, ia dar tudo certinho. Não, mas Deus do 45 segundo tempo falou não, então eu vou virar e eu vou para o outro lugar. Porque os frutos da obediência são doces. Mas os frutos da desobediência são amargos. E eu desejo que nós aqui, como mulheres maduras, podemos desfrutar de frutos doces, frutos da obediência, seja em casa, seja na igreja, seja com o Senhor. Nós possamos ser obedientes em todas as áreas da nossa vida. Amém? Amém. O terceiro ponto da filha madura. Estão comigo? Amém. É a simplicidade. Eu amo esse ponto. A filha madura, ela é simples. Simplicidade não tem a ver com roupas desajeitadas, talvez, mas é a maneira do coração. Ter um coração simples. Ter uma maneira de viver simples, que agrade o coração de Deus. Em 1 Samuel 17, versículo 39, nós vemos isso em Davi. Olha isso. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: olha, eu não consigo andar com isso, porque eu não estou acostumado. Então, tirou tudo aquilo. Em 1 Samuel 17:50, logo os versículos depois diz:
Assim deve vencer o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e matou. Posso te falar algo? Recuse a armadura que não é sua. Recuse a armadura que não é sua. Ande com aquilo que Deus me deu. Ah, mas é 3 pedrinhas. É aquilo que Deus te deu. Use, porque com isso você vai matar o filisteu. E vai matar o filisteu. E a guerra será vencida. Quantas vezes eu fui para guerras, fui para lugares, fui ministrar para lugares onde eu vi um monte de águia, me sentia assim um passarinho. E eu falava, Deus, que vergonha. São tudo com armadura bonita, eu estou aqui com as minhas 3 pedrinhas. O Senhor falou, não despreza aquilo que eu te dei. Você não é acostumado com aquilo que eu não te dei. Pode aplaudir o Senhor. Se Davi desprezasse a simplicidade que havia dentro dele, talvez nada do que aconteceu fosse acontecer. E quantas de nós estamos sem conseguir andar na caminhada porque estamos com a armadura de Saul errado? Tentamos nos moldar com aquilo que eles desejam para nós errado. Agradeça. Não, fala, tudo bem, eu não estou acostumado, eu vou com aquilo que Deus me deu mesmo. Quando nós não desprezamos, quando nós pegamos aquilo que Deus nos entregou, é poderoso o final da história. Você está com uma guerra dentro da sua casa? Você está com uma guerra dentro do seu trabalho, da sua faculdade? Use aquilo que Deus te deu. Use as 3 pedrinhas que Ele te deu. Que nós possamos sair daqui olhando para aquilo que Ele nos deu e não falando, ai, é simples. Não, é tudo o que eu preciso. Uma filha madura olha para aquilo que Deus nos entregou e Ele fala, é tudo o que eu preciso. É tudo o que eu preciso. Eu só preciso daquilo que Ele me entregou. Eu não quero andar conforme que os outros querem que eu vista. Eu quero me vestir de simplicidade. Eu quero me vestir de glória. Eu quero me vestir de presença. Eu quero me vestir de verdade. De caráter bom, firme no Senhor. Eu não quero me vestir conforme que os outros acham que é melhor para mim. Eu vou me vestir com aquilo que Ele me entregou. De simplicidade. Talvez Deus te entregou uma espada. Porque tem outro lado também. O Senhor falou isso comigo. Talvez mulheres que eu entreguei uma espada acha que é demais. Que os outros vão falar. Que vai ser ruim. Não despreza. Usa. Levanta a cabeça e usa aquilo que Ele te entregou. Eu vou tentar contar rapidamente. Aos meus 11 anos. Uma coisa que eu acho muito interessante é que filho de crente, crentinho não é. Nós precisamos conhecer a Deus verdadeiramente. E eu nasci em um berço cristão. Sempre fui apaixonado por Deus, sempre conheci o Senhor, a religião, né? Deus, mas eu tive que conhecer o Deus verdadeiro. Eu tive que me conectar com Ele verdadeiramente no meu íntimo. E aos 11 anos isso aconteceu. Eu estava em casa, meus pais na época conseguiam ainda aconselhar as pessoas nas casas, então eles saíam às noites, eles trabalhavam, depois à noite iam sair para aconselhar um casal, alguma coisa assim. E eu fiquei em casa. E eu estava vendo um vídeo de um homem que ele estava na Avenida Paulista. E ele estava perguntando para as pessoas, né? O que você vê a igreja? O que é Jesus? E naquele dia, a bolha em que eu cresci estourou. Porque eu sempre conheci uma igreja saudável, né? Com doutrinas saudáveis, que ama ao Senhor. Conhecia pastores que eram homens de verdade, homens que eram fiéis à palavra. Então, naquele momento que eu vi as respostas das pessoas, que talvez foram feridas pela igreja, eu fiquei assustada. E naquela semana eu tinha feito uma oração corajosa. Eu falei assim, Deus, todo mundo quer sentir a tua felicidade, mas eu também quero sentir a tua angústia. Eu também quero sentir a tua dor. Eu não quero só o bônus de caminhar contigo. Eu quero sentir tudo, por inteiro, o que tu sente. Aos 11 anos. E naquela noite, eu me joguei no chão do meu quarto. Me coloquei de joelho. E eu tive um encontro com Deus. Eu senti um cheiro diferente no meu quarto. E eu gosto sempre de deixar em aberto que cada um tem uma experiência, ela é única. Talvez você viu, talvez você ouviu. Talvez o Senhor veio de forma singela em seu coração. Mas naquele dia, o Senhor me encontrou assim.
veio um cheiro diferente no meu quarto que eu não sei definir, não sei explicar. E ele chegou. Eu comecei a chorar, porque eu sabia que era ele. Porque quando ele vem, a gente sabe que é ele. E ele veio, e ele se ajoelhou junto a mim. Eu estava ajoelhada, e ele se ajoelhou junto a mim. E ele falou assim: filha, eu estou plantando uma semente no teu coração. Ela vai germinar e ela vai dar frutos. E eu quero declarar sobre a vida dos seus filhos. Pensa agora em seus filhos. Que a semente do céu possa encontrar no coração deles. E um dia vai germinar e dar frutos. E você, como mãe, comece a usar as 3 pedrinhas que o Senhor te entregou. Ore por eles. Viva uma vida com Deus. E jejue por eles. E esse fruto vai ser doce. Em nome de Jesus. Vai ser um fruto doce, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor me encontrou naquele dia. Eu não entendi nada que era fruto, que era germinar, que era semente. Mas meu espírito já entendia. E naquele momento eu recebi uma espada do céu. Uma espada, literalmente. E o Senhor falou: você ainda é muito nova, mas um dia você vai usar essa espada. E hoje eu entendo que a espada é a palavra de Deus. O chamado que Ele me entregou um dia. E foi naquele dia que eu falei: Deus, mas ela é muito grande, eu sou muito pequena. E talvez você está assim. Deus te entregou algo lindo, algo grande, você se sente muito pequena. Não despreza aquilo que Ele te entregou. Que possamos sair com mentalidade de uma filha madura, que recebe aquilo que o Pai designou a você e usa com a autoridade que o céu entregou a você. Amém? Recuse a armadura que não nos cabe, não é nossa, e lute com as armas que Deus nos deu. 4º ponto. Primeiro ponto, só para a gente não se perder. Primeiro ponto, não desprezar os pequenos começos. 2º, obediência, ela é obediente. 3º, ela é simples. Agora 4º, ela ignora a intimidação e tem identidade. Olha isso. Eu fico, quando eu fui estudar a história de Davi, eu fiquei de cara, porque eu já passei muita intimidação na escola. A mãe sabe que eu passei muitos problemas, até mesmo dentro da igreja, quando eu era pequena, de intimidação. Um espírito de intimidação vinha sobre mim. E eu não conseguia debater, não conseguia ter força para vencer a intimidação. E com os anos o Senhor me ensinou como vencer a intimidação. E nesse ponto de Davi eu aprendi muito com ele, porque olha isso, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 diz: quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui, Davi? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Ei, posso te falar uma coisa? Vai ter Eliabe na caminhada. Vai ter Eliabe na caminhada. Vai ter Saul na caminhada. Mas eu posso te dar uma boa notícia? Não pare em Eliabe. Não pare em Saul. Não pare na intimidação. Sabe o que Davi fez? Davi não foi para um canto chorar. Davi seguiu. Davi sabia quem ele era. Davi sabia que ele não tinha um coração presunçoso. Davi sabia o que Deus colocou nele. Não pare em Eliabe. Quantos Eliabes querem te ridicularizar na roda de pessoas e acabar com o chamado que Deus te deu? Não pare em Eliabe. Eliabe vai falar, Eliabe vai criticar, e quando você estiver no lugar onde Deus te colocou, ele vai te elogiar. Mas nem o elogio e nem a crítica de Eliabe pode ter o nosso coração. O nosso coração é provado. A filha madura, ela para na crítica. A imatura, ela para. A imatura, ela fala: ai, Eliabe, não, eu não sou assim, Eliabe. Não, é que olha só. Ela para na crítica. É igual Neemias. Sabe a história de Neemias, quando eles estavam reconstruindo o muro? Quando eles chegaram para amedrontar Neemias, ele estava lá em cima. Neemias falou assim: ó, avisa eles, eu tenho uma grande obra, eu não vou descer.
Quando Eliabe chegar para você, você vai dizer: eu tenho uma grande obra, eu não vou descer, eu não tenho tempo, eu quero agradar a Deus, eu quero construir família, eu quero servir a Deus, eu não tenho tempo para Eliabe. Que todo o espírito de Eliabe, de Saul, caia essa tarde, em nome de Jesus. Qualquer tipo de Eliabe, de Saul, que está amedrontando o seu chamado, não deixando você frutificar, em nome de Jesus, vá embora. Vá embora. Não tem espaço. Eliabe não tem espaço nesse lugar, na sua vida. Vai ter Eliabe e Saul na caminhada. Quantas vezes eu tentei parar? Quantas vezes eu cheguei de um culto de jovens, me sentindo muito intimidada, me sentindo nada. É difícil o chamado. É difícil cuidar daquilo que Deus nos deu. É difícil proteger. Tem pessoas que querem roubar. Mas que nós possamos ter a nossa identidade firmada no Pai. Quando Eliabe falar, você vai olhar para o céu e você vai dizer: eu tenho uma grande obra, eu não vou descer. Eu não vou descer. Por favor, não parem Eliabe. Não fica chateada com eles. Não deixe de cuidar das ovelhas por Eliabes. E ele ainda ridicularizou, deixou como pequeno as ovelhas, as suas poucas ovelhas. Talvez alguns vão dizer assim: o seu pouco rebanho. Você está cuidando dessas mulheres, 5 mulheres? Essas poucas ovelhas? Mas se você parar, talvez o plano do Senhor da sua vida não se cumpra. Porque você parou em Eliabe. Davi não parou em Eliabe. No fim das contas, Davi matou Golias. Se Davi tivesse parado na crítica de Eliabe, talvez não seria assim o fim da história, como nós sabemos. Nem o elogio. Sabe o que a filha madura faz? Nem o elogio e nem a crítica podem ter o nosso coração. Sabe o que eu acho interessante? Nem quando cantaram e Saul ficou com inveja, Davi ficou soberbo. Sabe aquela parte que fala assim: Saul matou milhares, mas Davi milhares de milhares? Saul ficou incomodado, mas Davi não ficou soberbo. A soberba não entrou no coração de Davi. E poderia: olha, cheguei agora, matei com 3 pedrinhas. Não, agora me dá o reinado. Agora que eu estou grande. Não. Então, até mesmo nos dias da luta vencida, o Senhor deixa nosso coração ser provado. Amém? Penúltimo ponto. 5º ponto. A filha madura, ela zela e tem paixão pela presença. Quantas aqui amam a presença de Deus? Olha, eu sei que se você está aqui, você não deseja pouco. Você não se contenta com o raso. Você quer mais profundo. E nós podemos cair no perigo de amar a presença e não cuidar dela, sabia? Nós podemos cair no perigo de amar tanta presença, mas não ter zelo pela presença. E eu vou te mostrar. Em 1 Crônicas, capítulo 15. Pode abrir, ou eu vou falar aqui também. Versículo 1 ao 3. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, depois de muitos anos, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Mas depois dessa situação, aqui ó, em Provérbios, peraí que eu acho que eu perdi. Aqui ó, em 2 Samuel 6, em Crônicas 13 também fala, Davi estava trazendo a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus para Jerusalém, com muita alegria, adoração e festa. O povo amava aquela presença, mas quando os bois tropeçaram, Uzá estendeu a mão para segurar a arca e morreu ali mesmo, porque tocar na arca era proibido para a lei. E olha que interessante, teve um culto nos jovens da Abapai, e foi tanta glória. Foi num sábado. E assim, ter uns 300 jovens, 8 horas da noite no sábado, é um milagre. Já é um avivamento. Mas o que aconteceu foi que o culto não acabou. O Marco pegou o microfone, falou assim: gente, fique com Deus, até o próximo sábado, tchau. E ninguém foi embora. A presença de Deus estava lá. E daí a presença de Deus veio com muito fogo, com muita glória. Todo mundo se jogou no chão. Aquela, sabe, que eu amo. Amo jogar no chão. Se eu também não tiver vontade, eu me jogo também, porque eu amo jogar no chão. Eu sou dessas.
Amo ficar assim na presença. E daí eu me levantei assim, vi todo mundo com glória, com fogo. Eu falei, o negócio me encheu. Falei, ai Deus, glória a Deus, manda mais fogo, Deus. Comecei a orar. Manda mais fogo, manda mais glória. Aí Deus falou assim, não adianta eu mandar mais fogo e mais glória, se você não sabe cuidar daquilo que eu estou entregando. E ali eu fiquei com temor. E eu ministrei para os jovens que estavam no local. Antes de querer a glória de Deus, peça por zelo. Como cuidar da glória de Deus? Como? Não é assim, ó. Eu vou para o meu momento de intimidade. Coloca uma live, coloca um negócio e fica ali chorando. Não. É para ser íntimo. É para ser secreto. Tu e Deus. Isso, tem pessoas que querem vender a glória de Deus, querem vender uma experiência com o Senhor. Eu não quero fazer isso. Eu quero ter zelo e paixão pela glória de Deus. Quantas aqui? E só por um momento de distração, festa, alegria, eles acabaram perdendo. Não teve cuidado pela arca que eles estavam carregando. E eles amavam a presença. E eles amavam aquilo que o Senhor poderia nos entregar. Mas eles não tiveram zelo. E eu oro para que nós possamos hoje mesmo orar ao Senhor e pensar, Deus, onde eu estou errando com o zelo? Onde eu não estou sendo zelosa? A filha madura, ela se pergunta, Deus, o que eu tenho feito com aquilo que Tu me entregou? O que eu tenho feito com a nossa intimidade? Será que eu tenho publicado a nossa intimidade? Será que eu não tenho vivido verdadeiramente a nossa intimidade? Eu não tenho mentido sobre essas coisas? A filha madura, além de amar a presença, ela também zela pela presença de Deus. Ela tem temor. E naquele sábado, eu fiquei tão temerosa, de um bom sentido, de cuidado por aquilo que Deus tem nos entregado. E eu ministrei para os jovens, e eles falaram, meu Deus, é verdade, não adianta a glória de Deus vir, se eu não sei cuidar dela. Sempre que você pedir que a glória de Deus venha, peça também por discernimento e sabedoria. Como eu vou lidar? E a Bíblia, gente, a gente vê isso na Bíblia. Tem gestão, tem organização. Não tem? A gente vê tanto certinho, organizado. Muitas de nós estamos perecendo, estamos errando por falta de organização, por falta de zelo. E o reino de Deus também tem zelo e também tem organização. Amém? Sabe o que eu acho interessante? Esses dias eu estava falando com Deus e eu senti que Ele estava me levando a lugares novos, fisicamente e espiritualmente falando. Não sei se você tem vivido isso, mas alguém de lugares novos, o Senhor tem te colocado em lugares novos, mesas novas, algo novo mesmo está acontecendo. E eu falei, Deus, uau, que lindo que o Senhor tem feito, que maravilhoso. E eu falei, Deus, para onde eu for, eu quero levar a presença. Para onde eu for, eu quero levar a presença. Mulher, para onde você for, seja um território novo, um lugar novo, leve a presença de Deus com você. Uma mulher que ama a presença de Deus, ela é apaixonada. E os frutos são lindos, são maravilhosos. Que nós possamos sair desses dias de ministrações, de adoração, mais apaixonadas pela glória de Deus. Amém? Último ponto, para a gente terminar. Estão comigo? O último ponto. A filha madura passa bem o seu legado. Ela passa bem o seu legado. Você tem uma missão. Passar aquilo que Deus te entregou. Senhora, mas eu não tenho um ministério. Não, mas você tem paixão por Cristo. Passe para a próxima geração a sua paixão por Cristo. Passe para os seus filhos, para os seus netos, a paixão por Cristo. Posso te dizer uma coisa dura? Não sei se é a melhor frase para usar, mas daqui a uns 90, 100 anos, ninguém que está aqui vai estar aqui mais. Mas quem estará aqui vai ser os seus filhos e os seus netos. O que você tem deixado a eles? O que você tem deixado? Deus te entregou um bastão. Você está correndo na direção certa com o bastão? Para entregar para a pessoa certa o bastão? Salomão pediu sabedoria. Lembram na Bíblia? Salomão pediu sabedoria.
Mas uma coisa interessante é que Salomão foi gerado em ambiente de sabedoria com Davi. Olha que interessante. Em Provérbios capítulo 4, versículo 3 ao 9, em uma parte ele fala assim: e o meu pai me ensinava quando era pequeno. Davi ensinava Salomão quando era pequeno, dizendo assim: apegue-se às minhas palavras, Salomão, de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria. Salomão foi formado em um ambiente em que o pai exigia sabedoria, falava da sabedoria, vivia. Você tem vivido a presença de Deus na sua casa? Você tem vivido paixão pela presença de Deus na sua casa? Você tem olhado para o seu pequeno e dizer: filho, lembra isso, lembra disso que a mamãe está te falando. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Ame ao Senhor mais que tudo. E o fruto desse trabalho, porque é um trabalho, vai ser doce. Quantas aqui desejam olhar para trás, para os netos, para os filhos e pensar: uau, eu passei o bastão corretamente. Eu passei o bastão corretamente. Então eu quero orar por você. Antes de orar por você, tem até uma coisa que eu anotei, eu queria falar. Sabe o avivamento de País de Gales? Alguém já escutou o avivamento de País de Gales? Eu amo estudar os avivamentos, amo. Só que eu vi uma reportagem escrito que o País de Gales está seco, está morto. Não foi passado para frente aquilo que eles viveram. Não teve discipulado, não teve cuidado por aquilo que eles viveram uns anos atrás. E foi um grande avivamento. Os bares se fecharam. A polícia acabou sendo onde as pessoas iam confessar os seus pecados. As pessoas não sabiam o que fazer. O estádio de futebol estava fechado. Isso é um avivamento. As pessoas buscando conversão. Mas eu fui ver, e aqui está dizendo que o povo de País de Gales, após o poderoso avivamento, não conseguiu sustentar e transmitir plenamente esse legado espiritual para a geração seguinte. Não passaram. E eu fiquei com tanto temor. E de verdade, nessa palavra, que você possa sair com isso dentro do seu coração queimando. Eu quero passar o legado que o Senhor me entregou. Eu vou orar agora por você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, sobre cada filho, filha, próximos filhos que virão, netos, bisnetos, a geração sobre essa mulher, eu declaro vida, eu declaro paixão por Deus, eu declaro zelo, eu declaro simplicidade, eu declaro avivamento entre as próximas gerações. Avivamento nós iremos ver, avivamento nós teremos sentido, Senhor. Mas nós precisamos estruturar, nós precisamos passar o bastão da maneira correta. Que cada mulher que está aqui, ela não está aqui em vão, ela quer mais de ti. Que ela possa pegar esse bastão e passar com autoridade, simplicidade, destreza, sabedoria, discernimento e, mais importante, paixão por Cristo Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor.